Ave Maria, programa Você, Nossa Senhora e Eu. Serve Edith e Maria aqui com você todo domingo de manhã, 9 horas da manhã. Hoje nós vamos falar sobre temor. Estamos aí entrando cada vez mais no carisma INSA, nossa forma de pensar e agir conforme a vontade de Deus. É o nosso carisma, um jeito de ser diferente. Então, você sabe o que significa temor a Deus? Olha, se nós formos buscar o significado no dicionário e nos livros, temor significa susto, medo, significa falta de tranquilidade, significa sensação de ameaça, entendeu? Temor significa tudo isto. Por exemplo, assediados por animais selvagens começaram a ficar com temor, porque eles viam que algo muito ruim iria acontecer naquele momento. Se nós formos olhar por este lado, ter temor a Deus não é algo bom, porque nosso Deus é bom o tempo todo. Não é para nós termos medo de Deus, temor de Deus dessa forma. O temor a Deus é de forma diferente, olha. O temor a Deus deve ser um sentimento de respeito profundo. É um sentimento de obediência. Obedecer por amor. Quando Jesus veio, foi crucificado, ressuscitou, se entregou à morte, ele obedeceu por amor ao Pai. Então, o temor a Deus deve ser algo bem diferente do que o temor por causa de um medo, de uma ameaça. E nós temos também, se nós formos olhar, olha o que eu encontrei na palavra de Deus. São Lucas, capítulo 7, do versículo 12 ao 16, nós vimos o seguinte: ao chegar perto da cidade, da porta da cidade, eis que levaram um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva, acompanhando-a muita gente da cidade. Aproximando-se Jesus, tocou no esquife e os que levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Os textos da Sagrada Escritura, em Lucas capítulo 7, versículo 12 a 16, você vai encontrar o filho de uma viúva morto, sendo levado pelas pessoas da cidade. Muitas pessoas acompanhavam. E Jesus parando, sentiu pena, sentiu piedade daquela viúva. Não pena, mas sentiu piedade da viúva. Porque nós sabemos que naquela época a viúva ficava numa situação muito difícil. As mulheres não trabalhavam. E Jesus olhou, teve piedade e disse: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para seu povo. Então, o temor que eu falo de Deus é glorificar a Deus, obedecer, ter respeito por Ele, por causa de suas obras, por causa de seu poder. Os discípulos estavam com Jesus quando ele se transfigurou no Monte Tabor. E eles se encheram de grande temor. Quiseram até fazer uma tenda, 3 tendas, para ficar lá mesmo, não sair mais de lá. Este temor que nós temos de Deus não é um temor para nos distanciar de Deus. Muito ao contrário, é um temor que deve nos aproximar de Deus. Quanto mais nós estivermos totalmente voltados ao respeito, a glorificar a Deus, a honra, muito mais nós vamos ter um temor de Deus que vai trazer a grande vitória para a nossa vida. Porque nós vamos ficar próximos de Deus. Quem é que consegue paz distante de nosso Senhor? Também tem aquela história de que quando você é distante dos seus pais, quando você é muito distante, quando você tem dificuldade de se aproximar de nossa mãe, de sua mãe, quando você não toma sua mãe
como sua companheira, amiga. Quando você não toma seu pai com respeito. Qual é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Honrar tem a ver com temor. Eu tenho medo de machucar, eu tenho medo de ofender, eu tenho temor de provocar um desagrado naquela pessoa que eu amo. Então é isso, é você ter temor de provocar uma dor no sagrado coração de Jesus. É você ter receio de agir de forma incorreta e provocar um sofrimento maior do que o que já sofreu no passado seus pais, seu pai e sua mãe. Quantas vezes no nosso dia a dia nós agimos de forma errada, muito errada, e provocamos sofrimento para toda a família. Quando nós somos adolescentes, tem aquela história, é o tempo todo dizendo não, né? Adolescente aborrecente. Eu quero isso. Aí não tem idade para ir para uma festa sozinho. Aí é não. Eu quero usar essa roupa e tal. Não, porque não pode. Uma Santa Missa tem que ir adequado. Eu quero beber. Aí tem 13 anos de idade, quer tomar uma cervejinha com os amigos. Não. É o tempo todo. Adolescente é assim, o tempo todo ouvindo não. Mas esse não que nós escutamos dos nossos pais é exatamente para nos poupar de sofrimentos maiores. Olha o que a palavra diz. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Moisés respondeu-lhes: não temais, porque é para vos provar que Deus veio e para que o seu temor, sempre presente aos vossos olhos, vos preserve de pecar. Se nós temos temor de Deus, se nós temos respeito profundo por Deus, nós vamos ter cuidado e vamos evitar pecar. Não vamos pecar. Ou se pecarmos, não será de forma proposital. Não é porque eu decidi, vou fazer porque eu quero. Não é assim. Não é assim. O temor a Deus é amor. Amor. É entregar-se por amor. E fazer a vontade do Pai por amor. Eu estou aqui por amor. Eu não estou aqui falando com você e explicando sobre a palavra temor, porque fui obrigada, tem uma faca no meu pescoço e eu tenho que fazer. Não, eu estou aqui por amor, por temor a Deus, porque quero glorificá-lo, tenho um profundo respeito e falo com todo cuidado. E o cuidado de não ofendê-lo mais que já foi ofendido. Já ouviram nas mensagens de Nossa Senhora? Às vezes nós escutamos isso, a taça está a encher-se. O sangue de Jesus está sendo derramado sobre todos os altares de santas missas do mundo inteiro. A cada Santa Missa, Nosso Senhor morre mais uma vez e ressuscita mais uma vez, para lhe salvar. Eu não vou ter temor, eu não vou ter respeito, eu não vou ter obediência a um Deus que deu sua vida por mim. A falta de temor a Deus é que nos faz perder a alma para o inferno. É que nos faz acabar aqui na terra em grandes situações complicadíssimas, complexas. E muitas vezes nos trazem doenças que podem nos levar à morte física, né? E até a morte da alma. Então é muito importante que o nosso coração tenha esta presença do respeito e do amor a Deus. Não é ter medo de Deus para se afastar, não é isto. É temor para se aproximar, é temor para ficar perto, é ter cuidado. Eu vou ficar pertinho da minha mãe porque eu quero cuidar dela. Eu vou ficar pertinho do meu pai porque eu quero protegê-lo. Eu vou ficar pertinho de Deus porque eu quero agradá-lo. Eu quero glorificá-lo. Eu quero honrá-lo. Por que é que nós usamos o véu? O véu é um respeito que nós temos a Deus.
Uma vez eu fui para a Santa Missa, estava vestida de ministra, e eu uso o meu véu porque é o meu sacramental. E eu fui ao padre por uma questão de respeito, temor. Eu fui ao padre, presidente da celebração. O senhor me autoriza a usar o véu? O padre, naquela época, não entendia o significado do véu. E disse assim para mim: eu acho que você vai ficar ridícula, igual uma palhaça. Mas se você quiser usar, pode usar, para mim pouco interessa. E eu fui sair, muito obrigada, agradeci a ele. Muito obrigada por me deixar usar. Quando fui saindo, ele: ei, por que que você vai usar esse véu? E eu olhei para ele e disse assim: porque eu quero honrar a Deus de todas as formas. É o temor a Deus. Eu queria honrá-lo ali, mostrar que diante dele, a glória dele vai aparecer e não a minha. Quando a gente usa o véu, não é para a gente aparecer mais que os outros. Não é para a gente aparecer como santinha. Não estou querendo ser santinha. Eu estou querendo cobrir o meu cabelo, a minha cabeça. Cobrir também com Nossa Senhora, com as coisas, virtudes de Nossa Senhora. Já quando você caminha com alguém e tem afinidade com ela, acaba ficando parecida um pouco, não é verdade? Então, de tanto andar com Nossa Senhora, eu acredito que eu deva também usá-la como modelo. Então, procure imitá-la de todas as formas. Temor a Deus é isto. É honrar Deus, obedecer a Deus, ter cuidado para não machucá-lo, não magoá-lo mais que ele já está sofrido. Não é tremer de medo, não é sair assustado. Você deve tremer por causa do demônio, né? O diabo faz ciladas e provoca sofrimentos infindáveis naquele coração que não tem temor a Deus. Olha só, quando você tem temor a Deus, quando você tem profundo respeito e obediência, o diabo não tem acesso à sua alma. O diabo não tem acesso à sua vida, porque você é de Deus. Entende? Deus abençoe.